Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Fonte da Fortuna e me diz uma coisa, quantas vezes por dia você usa o seu WhatsApp e o seu Instagram? E quando o primeiro lugar que você vai sem nem pensar é o Google. No seu notebook ou no seu computador, muito provavelmente você usa o sistema operacional do Windows. Para esse computador funcionar, ele precisa ter dentro dele uma placa de vídeo. E o seu celular que te acompanha 24 horas por dia, talvez ele seja como o meu, um Android, mas talvez ele seja um iPhone, que é inclusive um dos aparelhos de telefone mais desejados pelas pessoas no mundo inteiro. E é muito provável que você faça compras online usando uma grande varejista que atua no Brasil e no mundo inteiro. E você deve estar ouvindo muito falar nos últimos tempos em carros elétricos. Muitas marcas já chegaram no Brasil e tem uma marca que ainda não está no Brasil, mas que é fortíssima nos Estados Unidos e que tem atuação em muitos outros países do mundo. E olha, a atuação global, e uma boa parte desses produtos e serviços você usa no seu dia a dia. Assim como você, milhões e milhões de pessoas, e o lucro das empresas que estão por trás desses produtos ou serviços. São empresas tão incríveis e tão lucrativas que elas ganharam nos Estados Unidos o apelido de Magnificent Seven Stocks, ou seja, as 7 magníficas. São as 7 melhores ações do mundo. Inclusive saiu uma matéria falando sobre essas empresas e vou deixar o link na descrição para vocês lerem por completo. Todas essas 7 empresas tiveram ótimas valorizações no ano de 2023. Teve uma delas, inclusive, que nos últimos 12 meses teve uma valorização de 250%. Olha só, hein? Foi uma valorização maior que a do Bitcoin. Então fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir que empresa foi essa que entregou essa valorização totalmente fora da curva. E o melhor de tudo é que você pode ser acionista dessas empresas e pode inclusive montar uma carteira para a sua aposentadoria investindo nessas empresas. Uma carteira de aposentadoria em dólar, porque são empresas negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e você pode começar a investir nelas, se quiser, com apenas $1, o equivalente a R$5. É mais barato do que você investir na maior parte das empresas aqui no Brasil. Eu mesmo já comecei a formar sobre cada uma dessas 7 empresas, para você saber quais são essas empresas, o que elas fazem. Vou falar também como você faz para investir nessas empresas. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui nos principais índices do mercado de ações norte-americano. O primeiro deles é o índice Nasdaq, que teve uma valorização de mais de 36% nos últimos 12 meses. Temos aqui também o famosíssimo índice S&P 500, que entregou uma valorização de mais de 25% nos últimos 12 meses. Agora, melhor do que olhar para o comportamento da bolsa norte-americana nos últimos 12 meses é a gente olhar para o longuíssimo prazo. E olha só, nesse gráfico aqui que mostra o S&P 500 desde os anos 80 até hoje, no longo prazo. E por isso é considerado um ótimo investimento para a aposentadoria. Ainda mais considerando que ao investir em ações americanas lá na Bolsa dos Estados Unidos, você ainda está protegendo o seu dinheiro, porque ele estará lá nos Estados Unidos, e você também estará protegido da desvalorização do real, porque o seu dinheiro estará em dólar, o que é ótimo para quem tem essa visão de longo prazo. Então, pessoal, vamos para as nossas 7 ações. Já deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, porque eu só trago conteúdos para o seu enriquecimento aqui no Fonte da Fortuna. Tem muito conteúdo de valor para você. E também me segue no Instagram, @Fonte da Fortuna. Nossa primeira ação, a primeira das 7 magníficas, é a Amazon. Muito provavelmente você já fez compras na Amazon. Se não fez, certamente você
fará um dia, porque ela é hoje a maior varejista online do mundo, uma empresa fundada em 1994 que hoje vende outras linhas de negócio. Você deve conhecer a Amazon Prime, que é uma espécie de Netflix da Amazon. E ela também oferece serviços de armazenamento em nuvem, o Amazon Web Services. Vamos dar uma olhadinha na ação da Amazon lá nos Estados Unidos? O ticker, ou seja, o código que ela é negociada lá na Bolsa Americana é AMZN. Hoje, uma ação custa 178 dólares, teve uma valorização nos últimos 12 meses de mais de 90% e o dividend yield zerado, ela não paga dividendos, mas isso não é um problema para quem está investindo em ações americanas, porque lá nos Estados Unidos é diferente, a maior parte das empresas não distribui dividendos ou distribui muito pouco dividendos em comparação com as empresas aqui no Brasil. Qual que é a vantagem? Que a empresa tem mais dinheiro em caixa para ela poder reinvestir no próprio negócio e crescer muito mais, gerar muito mais lucro. E o que que acontece? O valor das ações sobe muito. Então você não ganha com dividendos, mas ganha por outro lado na valorização da ação no longo prazo. Como vocês podem ver aqui, foi uma grande valorização nesse último ano. Claro que não significa que teremos uma nova valorização desse porte nesse ano, provavelmente não. Mas para quem tem o foco de longo prazo de aposentadoria, certamente é um investimento excelente. Até porque a tendência do comércio eletrônico, que é a principal área de atuação da Amazon, é crescer cada dia mais. E olha só que curiosidade interessante, a Amazon foi fundada em uma garagem de uma casa lá nos Estados Unidos. Quem diria, hein? Hoje é uma empresa bilionária. Vamos para a nossa segunda empresa das 7 magníficas. Mas antes disso, você já deve estar se perguntando, como que eu vou fazer para investir nessas ações? É muito simples, você só precisa ter uma conta em dólar nos Estados Unidos que te dê acesso a investir na Bolsa de Valores norte-americana. E a conta que eu uso, que eu indico, que é a nossa parceira aqui do Fonte da Fortuna, é a conta da Nomad. O link para você abrir a sua conta está na descrição e tem um presente especial. No momento da abertura da conta, você coloca no código de convidado o cupom Fonte da Fortuna 20 e você vai ganhar então até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio feita em até 15 dias contados da inserção do cupom no app, que é líder global em softwares, inclusive o Windows, que faz com que os nossos computadores funcionem. Os computadores não funcionariam se não tivesse o sistema operacional, que é normalmente o Windows. E ela também vende o pacote Office, o Word, que você deve usar no seu dia a dia, o Excel, PowerPoint, entre outros softwares que são usados mundo afora. Vamos olhar as ações. Ticker MSFT, uma ação custa 415 dólares, valorização de mais de 63% nos últimos 12 meses e um dividend yield bem baixinho, 0,67. Como eu expliquei, as ações americanas, o foco não é distribuir dividendos e sim ter crescimento. E pelo aumento da demanda empresarial no mundo todo e também pelo desenvolvimento de novas tecnologias. A curiosidade é que ela foi fundada em 1975 pelo Bill Gates e pelo Paul Allen, que se tornaram bilionários graças ao crescimento da empresa. Nossa terceira empresa é a Alphabet. Talvez você não tenha nunca ouvido falar nesse nome, mas você com certeza conhece o Google, que você usa todo dia para fazer as suas pesquisas. Pois é, a Alphabet é dona do Google, mas não só do Google, ela também é a desenvolvedora do Android, que é o sistema operacional da maior parte dos celulares que estão aí no mundo. Sem contar outros serviços que ela tem, como nuvem e até mesmo carros autônomos. Vamos olhar aqui a ação. O ticker dela na Bolsa Americana, GOOG, uma publicidade online, entre outros negócios. E ela, a quarta empresa das 7 magníficas, é a Meta. Talvez você não conheça esse nome, mas você conhece o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, que são 3 dos principais serviços que ela oferece e que nós usamos todos os dias. Só para você ter ideia, ela tem mais de 3 bilhões de usuários ativos nas suas plataformas e a empresa foi fundada em 2004. Vamos olhar os dados da ação. A ação é Meta,
cotação 502 dólares, valorização de, olha só, mais de 170% nos últimos 12 meses, dividend yield zerado. E claro que ela tem perspectivas de continuar crescendo muito conforme mais. E como curiosidade, ela foi fundada por vários sócios, um deles o Mark Zuckerberg, que você deve conhecer, e um outro não tão famoso que é o Eduardo Saverin, um brasileiro. Pois é, Eduardo Saverin foi um dos responsáveis pela fundação da Meta, junto com outros sócios, e nem preciso dizer que todos ficaram bilionários com esse sucesso. Vamos para a nossa quinta ação. A empresa é a Apple, que é fabricante do iPhone, dos MacBooks, entre diversos outros produtos de telefonia e informática. Mas ela também atua em outros segmentos, como o Apple Music, o Apple TV, e foi fundada em 1976. Vamos olhar os dados da ação. Ticker AAPL, uma ação custa 179 dólares, teve uma valorização de mais de 17% nos últimos 12 meses e paga um pouquinho de dividendos, dividend yield em 0,53. Já que os seus produtos são extremamente demandados e tem um grau de tecnologia muito elevado, e ela foi fundada pelo famosíssimo Steve Jobs e outros sócios. A nossa sexta ação, estamos quase acabando, e lembrando, fica até o fim porque a última é uma grande surpresa, mas a nossa sexta ação é a Tesla, a empresa de carros elétricos que atua nos Estados Unidos e em outros países, produz também baterias, energia solar. Vamos olhar a ação. Ticker TSLA, cotação 202 dólares, teve uma pequena valorização nos últimos 12 meses, 4,56. Dividendos ela não paga e ela tem uma grande perspectiva de crescimento porque os carros elétricos são o futuro. Aliás, não só o futuro, já são o presente. A gente vê cada vez mais carros elétricos rodando por aí, até mesmo no Brasil, e nem preciso dizer que nos Estados Unidos e na Europa muito mais. E a empresa foi fundada, dentre vários sócios, pelo famoso Elon Musk, sobre o qual você já deve ter ouvido falar, e ele ficou também bilionário, um dos maiores bilionários do mundo por conta do sucesso da Tesla, que é uma empresa fundada no ano de 2003. E agora chegamos finalmente à nossa sétima ação magnífica, que é a Nvidia. Essa com certeza é a menos conhecida das pessoas, mas é muito provável que você use um produto dela, que são as placas de vídeo. Esse meu notebook mesmo tem um selinho aqui da Nvidia, e boa parte dos notebooks produzidos no mundo usam placas de vídeo feitas por ela. Só que ela não está presa apenas a placas de vídeo. Hoje em dia ela já desenvolve várias outras tecnologias, inclusive de inteligência artificial, que é outro tema, outra área da economia que está bombando. Ela se valorizou tanto nos últimos meses que ela chegou a um valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. É um valor mais alto que o PIB de uma boa parte dos países do mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações da ação? Ticker NVDA. Olha só a cotação. Uma ação custa mais de 800 dólares. Você precisa de R$ 4.000 mais ou menos para comprar uma ação. Realmente é fora da curva, até por conta dessa valorização tão grande que ela teve recentemente. Olha só, valorização de 250% nos últimos 12 meses e tem um dividend yield bem pequenininho. Como eu falei e repito, o negócio das empresas americanas é reinvestir no seu próprio crescimento, o que é ótimo para acionista, porque a ação tende a se valorizar muito no longo prazo, então quando você vender lá na frente, muito provavelmente vai vender por um valor muito maior do que você pagou. Por isso que são ações muito interessantes para o longo prazo, para quem está querendo formar uma carteira de aposentadoria em ações americanas em dólar. E lembrando que para você poder começar a investir em ações americanas, você precisa ter uma conta na Nomad. O link está na descrição. No momento da abertura, coloque o cupom Fonte da Fortuna 20 para você garantir o seu cashback. E se você gostou desse vídeo, que você está assistindo por meio do YouTube, que é um serviço também da empresa Alphabet, dona do Google, dona do YouTube também, aproveita para compartilhar ele nos seus grupos de WhatsApp, um serviço da empresa Meta. Um forte abraço e até o próximo vídeo.